A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é: Você tem força para sustentar sua fé? Você tem força para sustentar sua fé? E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, só o versículo 24. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Só até aqui, amados. Amados, essa palavra tocou no meu coração. Diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, como nós já falamos em outros vídeos, eu estava com meu pai no hospital e ele passou por uma cirurgia de coluna. E já era preocupante porque ele já estava há muitos dias com a coluna ruim, sem se alimentar direito, debilitado. E nós, a nossa família, preocupada com ele, se ele resistiria àquela cirurgia. E para a honra e glória de Deus, ele resistiu. Mas quando nós chegamos, quando ele voltou lá da sala de cirurgia e acordou e se recuperou, os médicos foram fazer teste nas pernas dele e ele estava sem força ainda nas pernas. Então o médico disse que uma nova cirurgia precisaria ser feita. Então, por mais que você e eu tenhamos fé, nós temos medo porque somos seres humanos. Nós sempre queremos as coisas do nosso jeito. Nós dizemos a Deus que seja feita a tua vontade, mas nos momentos difíceis não é tão simples assim. Nós temos medo porque nós não sabemos quais são os propósitos de Deus, mas nós continuamos querendo os nossos propósitos. Então ali, continuando em oração, continuando buscando ao Senhor, Deus me trouxe a esta palavra. Aqui Paulo está comentando com a igreja de Corinto, uma carta enviada à igreja de Corinto, dizendo a eles que Paulo não tem o domínio da fé daquelas pessoas. Nós não temos o domínio da fé de vocês, mas nós nos alegramos com a alegria de vocês. E aqui Paulo está dizendo isto porque ele se demora a ter o segundo encontro com esta igreja, a ter um outro momento com esta igreja, e ele se demora e ele se preocupa porque ele não tem o domínio da fé daquelas pessoas. E aqui Deus me fez a refletir sobre esta palavra como nós temos o domínio da nossa fé, nós temos força para manter a nossa fé. Paulo está alertando ali, está dizendo: eu não tenho como garantir a fé de vocês, mas eu me alegro com a alegria de vocês, eu me alegro com o que está acontecendo aí. Eu me alegro em ver vocês firmes na fé, mas eu não tenho domínio sobre a fé de vocês. Nós não temos, amados, domínio sobre a nossa fé. Nenhum de nós tem domínio sobre a nossa fé. Nós não temos força para sustentar a nossa fé. Mas sabe o que faz a nossa fé se fortalecer dia a dia? É a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Jesus vai dizer que a nossa fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Jesus vai dizer também que a fé vem do ouvir, mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus.
Eu ouvi dizer uma vez que Deus não confia em nós por mais de 24 horas. Deus não confia em você e eu por mais de 24 horas. Por isso que a sua misericórdia se renova a cada dia, porque nós não temos força para sustentar a nossa fé. Nós podemos ver coisas, milagres, maravilhas acontecer. Mas se nós nos afastarmos da palavra de Deus, tudo isso é perdido. Se você ficar uma semana sem buscar a Deus, a sua e a minha fé se esfria. Se nós ficarmos uma semana sem buscar a palavra de Deus, a nossa fé se esfria. Porque nós não temos força para sustentar a nossa fé. É a palavra de Deus que tem. E aqui Paulo diz que não tem domínio sobre a fé daquelas pessoas, e não tem de fato. Porque ele não tem domínio nem sobre a fé dele. Vai ter domínio sobre a fé de outras pessoas. Ele mesmo declarava isso, que ele se fortalecia na fraqueza dele. Eu me fortaleço nas minhas fraquezas. Deus se fortalece nas minhas fraquezas. E ele cita por várias vezes momentos de fraqueza, inclusive quando ele declara a Deus que tinha um espinho na carne e pede para Deus remover aquele espinho. E Deus diz para ele: não, a minha presença te basta. A presença de Deus nos basta, amados. É a presença de Deus que fortalece a nossa fé. Não é a força do seu braço. Não é o quanto você conhece a palavra. Não é o quanto você declara a palavra. Não é o quanto você leva a palavra de Deus mundo afora. Não é quanto você tem entendimento da palavra. Mas é o quanto a palavra transforma você e eu dia a dia. Dia a dia. Nós somos transformados pela palavra de Deus todos os dias. Por isso, Jesus relata que nós precisamos vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar a todo instante. Quem consegue vigiar e orar o dia inteiro? Mas Jesus deixa este ensinamento para nós. Porque é a partir do momento que nós estamos distraídos, nossa fé pode se enfraquecer. Nós podemos enfraquecer na fé. E quando Deus me fez entender, diante daquele momento onde meu pai passaria por uma segunda cirurgia, que pela fé eu teria que permanecer ali na presença de Deus como fiz, e crer que se fosse da vontade de Deus, ele faria. E ele fez. Deus operou um milagre na vida do meu pai, e ele fez a segunda cirurgia, e para honra e glória de Deus, ele está se recuperando. Até o dia deste vídeo ele está se recuperando, e creio que muito em breve ele voltará a andar, e eu gravarei um testemunho sobre esse milagre. Porque nós temos que testemunhar a obra completa que Deus faz em nossas vidas. A obra ainda está em andamento. Mas eu creio em Deus, que ela será completa. Esta obra ainda será completa e eu voltarei aqui para testemunhar tudo o que aconteceu. Para a honra e glória de Deus. Não para o mérito meu. Não pelo mérito do meu pai. Não pela minha força. Não pela minha oração. Não pela oração de todas as pessoas que têm orado pela vida dele. Muitas pessoas, amados. Graças a Deus, muitas pessoas têm orado pela vida do meu pai. E eu me alegro nisso, como Paulo relata aqui, que ele se alegra nas suas forças. Ele se alegra no que ele está fazendo. Ele se alegra na palavra de Deus. Ele se alegra nas pessoas buscando a palavra de Deus. Paulo se alegra. E aqui você e eu precisamos estar alegres. Você e eu temos domínio na nossa fé? Temos o controle? Não temos.
É a palavra de Deus que controla a nossa fé. E aqui Paulo relata o porquê ele não vai. Que ele aprendeu com Jesus Cristo que a palavra de Deus tem que ser sim, sim e não, não. E ele relata que ele está fazendo como Jesus ensinou. Sim, sim e não, não. Eu não posso ir neste momento, mas eu não tenho domínio sobre a fé de vocês. E aqui entendo que ele está na sua segunda carta, que as pessoas já aprenderam sobre Jesus naquele lugar. Então agora a diferença não está na ida ou não de Paulo naquele lugar, mas está naquela população de manter em prática tudo que eles aprenderam com Paulo. Se manter na fé, se manter conectados com a palavra de Deus, é o que fará a diferença. E aqui ele vai além. Ele diz que a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. Mas que para Jesus foi sempre sim. Tudo que as pessoas pediram a Jesus naquela época, ele disse sim. Tudo que as pessoas pediram para Jesus naquele momento, ele disse sim. Tudo que as pessoas pediram para Jesus naquele instante, naquela passagem, pessoas pediram para serem curadas. Pessoas pediram para ser libertas ou para libertarem aqueles que eles amavam. Pessoas pediram para Jesus curar, para libertar. Pessoas pediram para aprender com Jesus. E a palavra de Jesus foi sempre sim. Mas é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. Por mais entrega que você e eu tenhamos na parte de Deus, por mais que você seja devoto, por mais que você seja fiel, basta vir um vento e a nossa fé se abalar. Ah, não sei se é bem assim não, hein, irmão? É? Será que não? Lembra de Pedro quando pediu para caminhar sobre as águas até Jesus, quando ali Jesus estava sobre as águas? Bastou um vento para Pedro se assustar e afundar na água. É assim que acontece com a nossa fé. Basta um vento, basta uma dificuldade, basta uma tribulação para a nossa fé se abalar. Mas nós só somos fortalecidos na fé. Nós só somos fortalecidos na presença de Deus, através da palavra. Que a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Conectados ao Senhor, somos mais que vencedores. Não teremos tudo o que queremos, mas teremos o que Deus tem para nós. Porque se Ele der tudo o que você e eu quisermos, a primeira coisa que nós faremos é nos afastar de Deus. Como Ele disse a Paulo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Não, Paulo, a minha palavra te basta. Tudo que você precisa, você já tem. E Paulo entendeu e não pediu mais por isso. E nós? Nós entendemos? Será que nós temos a capacidade de entender como Paulo entendeu? Que mesmo com aquele espinho na carne, ele ouviu e aceitou? Nós aceitamos? Nós temos fé o suficiente para aceitar Deus falar para nós: não, esse espinho que você tem na carne é para a honra e glória do meu nome. Só caminhe. A minha presença te basta. Então saiba o que controla a minha e a sua fé, amados. Não é a força do seu braço, não é o entendimento que você tem da palavra, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus que controla a minha e a sua fé. E aqui nós precisamos estar em oração.
O que vai manter a nossa fé é o contato com a palavra e estarmos em oração. E aqui Deus nos ensina, nos dá 7 exemplos de como nos fortalecemos assim. Lá em Deuteronômio 31:8, Deus vai dizer a Moisés: eu sou contigo. Siga em frente, pois eu sou contigo. Será que foi só para Moisés que Deus disse isso? Não é para você e para mim nos dias de hoje? Toda a palavra está na obra de Deus. Não era só para aquelas circunstâncias. Eram também para aquelas circunstâncias, mas é para hoje, para você e para mim. Lá na primeira epístola de João 4:4, a palavra do Senhor vai dizer que maior é o que está em vocês do que o que está ao nosso redor. Maior é o que é por nós. E Jesus é por nós. Lá em Números 23:11, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para mentir. Quem mente é o homem diante das circunstâncias. Quem comete engano é o homem diante das circunstâncias. Deus não. Olha a palavra do Senhor nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Lá no livro de Judas, no seu capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus vai nos ensinar a orar no Espírito. Porque o Espírito Santo, além do consolador das nossas vidas, é o que nos enche de esperança, é o que nos transforma, é o que modifica as nossas vidas. Lá na segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, nos versículos de 8 a 9, Deus vai dizer que podemos estar atribulados, preocupados, passando por dificuldades, mas conectados a Deus não estaremos destruídos. Atribulados, mas não destruídos. Lá na carta de Tiago, no seu capítulo 1, versículos 2 e 4, a palavra do Senhor vai dizer que a prova da fé produz perseverança. Quando você se enche de fé, quando você e eu nos enchemos de fé pela palavra do Senhor, a fé nos enche de perseverança. A fé nos enche de esperança. Mas é a palavra de Deus que nos leva a esse raciocínio. Lá na palavra do Senhor, em Efésios, no seu capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer que as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais, as bênçãos que enchem o nosso espírito, porque está escrito com a letra E minúscula. As bênçãos que enchem o nosso espírito, elas estão nas regiões celestiais. Não estão na força da sua oração. Elas não estão no seu entendimento. Elas não estão no seu conhecimento. Elas não estão na força do teu braço. Elas estão nas regiões celestiais. Elas são de Deus para nós. Elas são de Jesus para nós. Elas são do Espírito Santo para nós. Nunca ao contrário. Nunca ao contrário, amados. Deus nos coloca em lugar de honra, desde que nós estejamos buscando. E de repente o lugar de honra que você e eu precisamos ser colocados não é exatamente o lugar que nós queremos. Mas é o lugar que Deus tem para você e para mim, para fazer você crescer e prosperar naquele meio. Muitas vezes não é o lugar que você está. Muitas vezes talvez você tenha que sair de onde você está. Muitas vezes você talvez precise passar por situações difíceis, como eu passei com meu pai, porque nós não entendemos o plano de Deus. Eu podia estar reclamando, murmurando: Senhor, eu tenho buscado a Ti, tenho levado a palavra para aqueles que me ouvem. Tenho aqui falado de Deus para as pessoas, e olha lá, meu pai vai passar por uma segunda cirurgia.
Você e eu não entendemos a palavra de Deus. Não entendemos os propósitos dele. Porque um mesmo versículo se revela de formas diferentes, de acordo com o que Deus quer. Uma mesma frase pode revelar coisas diferentes a cada leitura, porque não é do meu e do seu jeito. Não é nós que temos força para sustentar a nossa fé, mas é a palavra de Deus que tem força, que nos dá a força que precisamos para seguir adiante. Espero que esta palavra tenha tocado no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.